Olá, que tal? Então vamos a mais uma super live. Hoje sobre como parar de repetir padrões. Já teve alguma vez contigo que tu pensou, putz, de novo fazendo isso, parece que eu não aprendo? Se já, e normalmente sim, vem comigo, que a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundadamente sobre as razões disso acontecer, de onde isso vem e como fazer diferente. Que eu acho que no final das contas, e a pessoa se ajeita aqui, é isso que realmente interessa. Então tá, vamos lá. Repetir os mesmos padrões. Se dá conta que, de novo, eu não gosto de usar o termo errar, eu gosto de dizer assim, ó, que de novo tá fazendo um comportamento que tu não julga adequado, que provavelmente ele mais te afasta do que de quem tu quer ser, do que ele te aproxima. E como é que faz isso? De onde eles vêm? Elisa, como é que a gente se livra disso? Primeira coisa, a gente é um ser humaninho que já não nasceu sabendo. Para e pensa, por exemplo, numas aranhas, tá? E aí, assim que elas nascem, que é Clódio daquele ovinho, o que acontece? Elas já saem tecendo. Elas não precisam aprender isso. É intuitivo, né? Por exemplo, eu tô com cabelo, que por isso que eu tô fazendo isso. Uma lagartixa, ela tá olhando ali, daqui a pouco, em frações de segundos, ela vai lá e pega um bichinho, se alimenta. É intuitivo, ela não pensa para isso. Só que nós, mamíferos, né, que temos o tal do neocórtex central, nosso cérebro, existe uma divisão, metaforicamente falando, né, em nosso cérebro trino, né, que a gente tem aqui o tronco cerebral, então seria o cérebro reptiliano, animal, instinto, sobrevivência, aquela coisa toda. Depois vem o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções, e depois nós, mamíferos, somos os únicos dotados com o tal do neocórtex frontal. A gente tem a nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, mais ou menos, mas vai se desenvolvendo até os 14. E uma coisa que a gente não sabe, e que eu aprendi há pouquíssimo tempo nos meus estudos, é que o nosso neocórtex frontal, ele é formado ali pelos 25, 30 anos. Por isso que muitas vezes a gente diz que a vida começa depois dos 30, que parece que depois dos 30 tu aprendeu ao menos um pouquinho a raciocinar, a lidar melhor com esses estímulos, a lidar melhor com as emoções. Até então, quando tu vê, tu é dominado por isso, vontades, desejos, instintos, e história, e briga, e come, e não se concentra, e quer fazer tudo, e não quer fazer nada, aquela intensidade que a gente não entende. A famosa adolescência, né? Que vai mais ou menos 25, 30 anos. Então, por isso que a gente vai ficando mais de boa, mais tolerante, mais flexível com o passar dos anos. Então, isso tudo faz com que a gente tenha esses comportamentos. Mas se nós não somos como uma aranha, como uma lagartixa que já nasceu sabendo, o que acontece com nós? A gente tem todo esse período de evolução até o nosso cérebro estar completamente formado. E a gente vai aprendendo por meio de experiências externas a gente. Pode ser por um padrão aprendido, pode ser por uma experiência vivenciada, mas normalmente, em regra, nós vamos formando a nossa personalidade por meio das coisas que acontecem externamente a nós e faz com que nós reajamos, né, de uma determinada forma. Para quê? Para evitar o medo, evitar o choque, evitar a vergonha, evitar a dor e o sofrimento. E a gente vai aprendendo num primeiro momento a reagir como quem? Autoridades que estão perto da gente, os nossos cuidadores, pai, mãe, tio. E aí o que acontece? Eu aprendi com meus pais aprenderam com os meus avós aprenderam com meus bisas, e assim sucessivamente. É muito interessante quando eu tô conversando com alguma mentorada ou aluna que quer estar mais presente no presente, que quando vê, ela já tá se preocupando e, meu Deus, e aí já perde a paciência, já estoura, já tá com medo, porque, não, eu tô vendo lá na frente o que pode vir, quem sabe, talvez, a acontecer. Tá, daí é a forma como ela aprendeu a estruturar. E aí eu normalmente pergunto, tá, como é que eram teus pais? Ai, meus pais eram bem assim. E tu lembra vagamente dos seus avós
ou de algum em específico, ou algo que teus pais diziam a respeito dos pais dele. Sim, assim, assado, não podia ficar parado, tinha que estar sempre fazendo alguma coisa. Então, se estava chovendo e não podia ir trabalhar na lavoura, alguma coisa desse estilo, tinha que ir para dentro de casa, então limpar uma sala que não estava suja, mas... E assim vai se repetindo. E quando a gente percebe, tá fazendo igualzinho aos nossos pais, num primeiro momento. Aqueles que a gente aprendeu, né? Ou principalmente porque nós tivemos mais contato, fomos criados. E aí, tá, mas eu não quero ser como eles, eu não quero fazer igual a eles. Primeira coisa que uma vez me chamou muito a atenção e que depois, quando eu vivi na carne, fez muito sentido e eu dava risada sozinha, foi que disseram, quando tu sair de casa, tu vai perceber o quanto tu é parecida com os teus pais em qualidades, mas em muito com relação aos defeitos. E aí eu tinha aquela coisa de achar que eu era muito mais parecida com meu pai. Veio todo o autoconhecimento, com coach, programação neurolinguística, hipnose, terapias e constelações sistêmicas. As constelações familiares, né, que não se aplicam a só família, né, porque a gente vive inserido em vários sistemas. E eu comecei a enxergar muito mais a minha mãe que eu não enxergava, sabe? Porque quando eu fui fazer essa especialização, minha busca era, antes de mais nada, honrar pai e mãe. Então eu passei a me colocar no meu lugar de filha, enxergar meus pais maiores que eu, mas não como super-heróis, como seres humaninhos, que assim como eu, a gente faz o melhor que a gente sabe. Por trás de cada comportamento tem uma intenção positiva. Ainda que tu repita um padrão que tu não goste, que tu não queira, quando vê tu tá fazendo igual, tem a intenção ali, uma intenção positiva, nem que seja se proteger. Nem que seja, eu preciso saber o que vai acontecer, porque daí eu não tenho medo, não vou sentir dor e tudo mais, né? A fuga do medo, do choque e da vergonha. E choque, quando eu falo, é aquele sentido de, por exemplo, tá lá a criança com 2, 3 anos, tu vê que ela vai deixar o negócio quebrar e aí tu grita, ei, para, segura e tal. A criança tá com o sistema nervoso dela central, assim, bem relaxadinho. E escuta esse berro repreendendo, ela não vai sentir medo ou vergonha. Ela, num primeiro momento, ela vai entrar em choque. Tipo, o que tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo aqui em volta? Pra depois vir o medo, vir o choro, vir, né, aquela coisa toda. E a gente vai construindo isso tudo ao longo da vida. Então, a gente vai percebendo qual é o modus operandi, o modo de operar dos nossos pais, avós, professores, mas normalmente essas pessoas mais próximas. E aí quando tu te percebe, tu começa a repetir exatamente esse padrão. Eu, depois que saí de casa, meu Deus, eu tenho muitas reações do meu pai e muitíssimas da minha mãe. E a forma como eu lido com as coisas dentro de casa é a minha mãe escrita. Nenhuma nem 2 vezes eu escutei do Rafa, meu noivo futuro marido, que tu tá fazendo igual a tua mãe. Eu não via aquilo como uma afronta. Eu dava risada, porque algumas coisas eu gosto, quero e vou ser diferente, mas outras, tipo assim, a fruta não cai muito longe do pé. Ele, agora tu fez como as tuas tias, irmãs da minha mãe. Porque foram as mulheres que eu mais convivi. Não tô tirando as outras tias paternas e tal, mas sim, foram os modelos que eu tive balizando a minha vida. E aí, não é pra te brigar com esses padrões que tu traz, que tu repete. É pra te, primeiro, aceitar. E o processo de aceitação é diferente de autoestima. Então, qual é a diferença entre aceitação e autoestima? Aceitação, eu tenho plena consciência que eu sou um ser humaninho dual. Eu sou luz, eu sou sombra, eu sou defeitos, eu sou qualidade, eu tenho buracos, eu tenho outras coisas que são tranquilas. Essa dualidade, tu lida com isso. A autoestima, ela tem mais um viés positivo, de auto-se-estimar, de se dar valor, de ver as coisas boas, de ver as qualidades, né? Então, um complementa o outro. Eu não vou ter autoestima sem ter também um pouco de autoaceitação. E vice-versa. Então, quando eu começo a aceitar que eu estou inserido numa realidade familiar, principalmente, né? E que
os meus relacionamentos, sejam profissionais, pessoais, amorosos, eu estou repetindo padrões. Então, a primeira coisa a ser feita é começar a identificar. Lembrando que isso que tu aprendeu também trouxe para ti, além dos aprendizados, crenças que podem ser limitantes e fortalecedoras, valores e a forma como tu reage e decide com as coisas da tua vida. E aqui é interessante começar a identificar esses padrões que tu repete. E jamais ficar naquela. Porque se meu pai e minha mãe tivessem sido assim, ou assado, porque meu pai fez isso, porque minha mãe fez aquilo, ok, tu dizer de boa, com um tom de normalidade. Eu aprendi isso com meus pais. Porque é normal, eu carrego isso, tu carrega isso, todos nós carregamos isso. Tá, agora, não seja aquela pessoa que diz, eu sou assim mesmo. Não, eu sou assim mesmo com quem diz assim, eu sou difícil, eu sou flexível, não vou mudar. Não seja essa pessoa. Começa a perceber que padrões de comportamento te aproximam de quem tu quer ser e da vida que tu quer e coloca a luz nisso. E aqueles padrões que te afastam de quem tu quer ser, por exemplo, eu muitas vezes, quando eu vejo, já saio explodindo. Porque eu vi o filme, rodou e tal, e aí eu vejo algumas coisas que são reações escritas do meu pai. E outras coisas, reações escritas da minha mãe. Quer dizer que eu não estou honrando eles? Não. Eu não vou ficar xingando eles, não vou ficar culpando eles nem nada, porque a gente parte do pressuposto que todos nós fizemos o melhor que nós poderíamos fazer. E não me vem com o Joãozinho da exceção aqui perguntar sobre mas e um ladrão? Mas e um isso? Não. Vamos falar aqui do geral. Eu não tô falando de uma pessoa específica. Eu tô falando pra ti, que é ser humaninho como eu aqui, que tem altos e baixos, problemas. Não, vida acontecendo. Mas tu começa a identificar esses padrões que te fortalecem para colocar luz e aqueles padrões que te afastam de quem tu quer ser. Pode ser quando vê o sangue ferve e já responde atravessado, com, uma voadora no peito da pessoa, ou quando vê tu já tá te atucanando, morrendo de medo, pensando em tudo que pode dar errado, nunca é uma coisa boa. Deixa eu ver o que mais pode acontecer. Começa a procrastinar. E aí tu começa a ver assim, o que dessas pessoas, desses cuidadores que eu tenho como autoridades, que eu fui assimilando padrões por enxergá-los. O que é deles? Isso aqui não é. Como eu gostaria de fazer? Então a gente tem que primeiro se perceber, sabe? Constatar o que está acontecendo. Se acolher. Aceitar que no momento é assim. Só que aceitar não pressupõe que tu vai passar a mão na tua cabeça. Se aquilo tá te afastando de quem tu quer ser, se aquilo tá te afastando de atingir os resultados que tu quer, reveja. Só que como isso são padrões que estão internalizados, como se fossem assim impressos, carimbados na tua mente subconsciente, isso já tá no âmbito do hábito. E o que é o hábito? Nada mais é do que um comportamento automatizado. Tu não pensa para fazer ele, tu não gasta energia para isso. Quando tu percebe, já foi, já falou, já reagiu, já fez aquele negócio ficar muito maior do que era. E não tem problema nisso, porque ninguém é perfeito. Eu brinco, eu só não sou perfeita porque eu sou humilde. Não, brincadeira. Mas o que eu quero dizer com isso não é que eu estou passando a mão na tua cabeça e dizendo assim, isso, continua assim pro resto da tua vida. Não, é tornar consciente, é aceitar que é assim que funciona teu sistema e perceber as coisas que estão te afastando de ser quem tu quer ser, de reagir da maneira que tu quer para ter a vida que tu quer. E a partir disso, identifiquei esse gatilho para tu ganhar frações de segundo entre o gatilho e a reação. E aí aqui tu fica um pouco percebendo o desconforto, porque antes de mais nada, antes que tu pegue o teu neocórtex frontal, que é as tuas decisões, é a tua racionalidade, é perceber isso e ficar nesse desconforto. Se conhecer. Então, hoje é um dia que eu estou extremamente cansada. Eu tenho uma reunião que eu sei que a minha vontade era começar assim, escuta aqui, hein? Quem tu pensa que é pra ter feito isso que tu fez com a gente? Um moleque! Daí eu penso, de quem que é essa reação? Quem que eu aprendi?
que ela quer me dizer? Ela quer me dizer que eu me sinto desrespeitada, eu me sinto desconsiderada, que eu acho inadmissível isso aí, porque tem a ver com os meus valores, com as minhas crenças, como eu fui criada, o que eu escutava em casa quando esse tipo de situação acontecia, tanto comigo como com terceiros. Vai adiantar? Não. Então eu já tô desde agora, porque eu tenho consciência desse modo de reagir, que ele está intrínseco em mim. Eu jamais vou apagar ele. Mas eu tenho consciência agora disso. E aí quando eu fico em contato com isso, vem todos esses sentimentos que eu consigo te dizer. Tipo, tô frustrada, me sentindo injustiçada, desconsiderada, desrespeitada, invalidada, subestimada. Porque eu sei todas as explicações que virão. Não é que eu leio pensamentos, tá? Mas não deixa de ser uma maneira de ler pensamentos e que é um tiro no pé também. Mas é que com o feeling, com o aprendizado, a gente já sabe onde vai. Então, o que tá na minha cabeça para essa reunião? Tá assim, ó. Ok, a pauta de hoje vamos tratar objetivamente de X e tudo certo. Porque o que passou, passou. Tem como resolver agora? Não. Se tiver mais algum crepe, aí a gente vê quais são as devidas cautelas, as medidas cabíveis para eventual dano. E aí, tudo certo. Mas preciso me consumir? Preciso perder o sono por conta disso? Não. Mas eu já fiz muito disso. Porque eu aprendi, eu via que era assim. Tu ficava com aquilo até resolver, e aí tu ficava experimentando, e de tristeza aquilo virava um sofrimento que eu estava causando em mim mesma. Eu estava criando em mim mesma essa ansiedade. Então tu começa a perceber esses padrões que, putz, dá pra ser mais leve, dá pra ser mais flexível, dá pra ser mais tolerante, dá pra ligar a teclinha do foda-se agora, porque não vem ao caso, não vai me dar nada. E aí mesclar com isso tudo. Mas eu tô invalidando os meus sentimentos? Eu tô deixando, varrendo pra debaixo do tapete? Não, eu tô legitimizando eles. Agora, quer dizer que eu tô dizendo assim, é certo ou errado sentir isso? Não tem emoção certa, não tem emoção errada. Existem emoções. Então, quando eu começo a identificar esse gatilho, e aí eu começo a acolher e experienciar isso que eu tô sentindo, esse desconforto que normalmente ele se manifesta no corpo. Quando eu me assusto, me dá um soco na boca do estômago. Quando eu começo a ficar com raiva, eu começo a sentir a tensão, ou medo até, né? E a garganta que quer fechar. O que meu corpo tá me comunicando? Que expectativa ou necessidade minha não foi atendida? E aí nisso, depois de eu experimentar no corpo e fazer essa pergunta, que expectativa, que necessidade minha que não foi atendida, aí eu consigo racionalizar em cima disso. Para quê? Para ganhar esse tempo entre o que aconteceu de gatilho, que me deixou extremamente ativada, e como eu escolho reagir. Quer dizer que tu é uma máquina e que tu tem um botão que agora liga modo tal, agora desliga e liga modo tal. Não. Não. Quer dizer que cada vez mais tu vai se entender, vai compreender os mecanismos que tu traz, vai ficar consciente nesse momento para escolher a forma que tu mais julga adequada, reagir. Mas eu não sei como reagir. Vai treinando, vai percebendo. Isso também é um processo de amadurecimento, que nada mais é do que a vida acontecendo. A vida não vai, o mundo não vai dizer assim, esperar tu parar. Tu não vai conseguir parar o mundo para que tu consiga se resolver. Não. Se tu tem essa pretensão, sabe o que vai acontecer? O mundo vai passar por cima de ti. Ele não vai te esperar. Então a gente tem que começar a perceber isso aí. E sempre tendo a balança de isso me afasta de quem eu quero ser e da vida que eu quero, ou isso me aproxima? Eu quero mudar isso, eu tenho muitas perdas por conta disso, porque muitas vezes a gente fica onde tá porque é conhecido, porque mudar quer dizer que eu vou pro desconhecido, vai exigir muita energia de mim pra mudar, e vai, porque o que acontece? Quando eu quero adotar um novo comportamento, eu primeiro preciso pensar sobre ele. Que é assim, eu tenho uma incompetência inconsciente, eu não sei que eu tenho problema. Aí eu começo a ter uma incompetência consciente, eu sei que eu tenho problema.
Aí eu começo a ter uma competência consciente, eu começo a raciocinar para agir diferente, é como se fosse um eu antigo e um novo eu, para depois, com este processo de repetir, internalizar e eu passar a ter uma competência que é inconsciente. Aí eu tenho um hábito. Então, para eu internalizar tudo isso, para chegar no nível de um hábito, eu vou ter que primeiro acionar o músculozinho da disciplina, que é fazer mesmo você ter vontade, da melhor forma, na hora que tem que ser feito e sem reclamar. Até que daqui a pouco teu cérebro tanto repete que ele internaliza aquilo, vira o tal do hábito. Então quer dizer que eu apaguei o antigo? Não, basta tu ter a deixa para tu reagir dessa mesma forma. Então tu vai sempre carregar isso contigo, mas é um processo de autoconhecimento, amadurecimento, autoacolhimento. E quando tu pratica isso contigo, tu acaba praticando com os outros, porque tu é muito mais tranquilo. Tu passa a reagir de uma forma mais agradável, mais flexível, com menos mimimi, com menos negociação, com menos divagação de ó céus, ó vida, ó azar. A vida fica mais leve, fica completamente diferente por conta disso. Vocês não têm noção do processo de libertação que é. Então, resumidamente, tu não precisa te preocupar em dar nome aos bois, em achar culpados, porque não tem nenhum culpado. Tem a vida acontecendo. Todos nós somos seres humaninhos que, na nossa primeira infância principalmente, não tivemos muitas necessidades e expectativas atendidas. E por conta disso, nós somos criando estratégias de formas de reagir para que elas acontecessem. Elis, mas isso é um tipo de manipulação. Ainda que seja, ela é inconsciente, porque aquilo te trouxe são e salvo até aqui. É o que a gente chama de sabotadores também, né? De aquilo que te afasta do que tu quer. Então, quando tu começa a identificar, tu começa a ter consciência do que tu tá fazendo contigo mesmo com a tua vida. Pra respirar e fazer diferente. E isso é desconfortável. Mas é só passando por isso que é libertador. Quando tu pensa, tá, o que adianta eu querer estourar? Tá, o que adianta eu ficar cantando esse mantra de que algo ruim vai acontecer? O que adianta eu ficar provocando em mim a ansiedade? O que adianta eu criar em mim a tucanação, o incômodo? Vai mudar alguma coisa? Não. Aí é a hora que tu pega essa criança interna, que nesse momento tá ferida, tu não vai colocá-la de canto, tu vai maternar ela, tu vai acolher. E a partir disso vai trazer a tua adulta, sem crítica, sem julgamento, equilibrada, para assumir o lugar. Num primeiro momento é assustador fazer isso. Tu não vai sair, ai Liz, mas eu não sei fazer, ai mas eu não vi nada, ai mas eu não senti nada. Normal. Só não, se tu quer mudar, não adianta ficar fazendo isso. É se abrir para se escutar, para se perceber, para entender, tá, mas eu tô sentindo tudo que eu tô sentindo. Ansiedade, frustração, medo, vergonha, choque, raiva, nojo, alegria. Ok. Quando eu sinto principalmente esses sentimentos que a gente poderia classificar daqueles que te afastam de quem tu quer ser, não tô dizendo que não são legítimos ou não, mas que expectativa ou necessidade tua que não foi entendida? Que crenças tuas ou que valores teus que tu percebe que foram afrontados, aviltados. Como no exemplo anterior eu disse, comprometimento com o próximo, responsabilidade, respeito, consideração, justiça e um monte de coisa que são muito caros pra mim, por isso me dói tanto. Vai adiantar brigar? Só eu vou me consumir. Preciso resolver tal coisa até tal dia. Depois, o que vai ser feito ou não, são outros 500, mas uma coisa de cada vez, percebe? E assim tu vai te libertando desses padrões que tu fazia. Essas reações inesperadas e além do... É um exemplo, tá? É que eu falo de coisas que eu mesma senti. Ou da ansiedade, né, desse prever o futuro e ficar se consumindo com isso e perdendo a coisa mais importante que tu tem, que é a presença. Ou por conta dessas histórias que tu fica contando pra ti mesma, tu não consegue desenvolver o músculo da disciplina. Tu procrastina,
porque tu não tá te conectando, mas o que faz com que eu procrastine? Aí medo, vai dar muito trabalho, pode ser que dê briga, aí se esquiva, outro sabotador. Então, tá tudo interligado. E isso são todas estratégias do teu cérebro para ir em busca do prazer, da satisfação, da tranquilidade, da alegria, de não gastar energia, porque se eu gasto energia eu posso morrer, período das cavernas e tal. Então, isso vai se interligando. Eu acho lindo de estudar isso, mas não adianta nada tu estudar e identificar padrões que tu repete se tu não te desafiar a fazer diferente. É aí que o bicho pega. E é aí que tu te liberta. E eu tô aqui pra te auxiliar no que tu quiser. Manda um direct, vai no link da minha bio, me manda um WhatsApp, que a gente vai trocando figurinha, comenta aqui, compartilha. Que a gente tá nessa vida pra evoluir. E eu tô aqui contigo. Um beijo enorme, até a próxima live.